Olá e boas-vindas a esta análise. Hoje a gente vai direto ao ponto para desvendar os riscos invisíveis que cercam as operações industriais e logísticas. Especificamente, vamos explorar o conceito supercrítico de atmosferas explosivas. Porque, pensem bem, muitas vezes o maior perigo no ambiente de trabalho não é uma máquina pesada ou um trabalho em altura, mas o próprio ar que preenche espaço. A gente vai entender exatamente o que torna uma área classificada e como mapear isso salva vidas e estruturas todos os dias. Para estruturar a nossa conversa, vamos usar o roteiro Identificar para Prevenir. 1. O que é a área classificada? 2. Entendendo os zonas de risco. 3. O perigo das poeiras combustíveis. 4. Ponto de fulgor explicado. 5. Lendo o diagrama de Rommel. E 6. Prevenção e regras básicas. Vamos lá. 1. O que é a área classificada? Bom, estabelecer o vocabulário correto é o primeiro passo, né? A definição técnica é bem direta. Uma área classificada é qualquer espaço, local ou compartimento que comporta ou tem grande probabilidade de comportar uma atmosfera explosiva. E mapear isso com minúcia não é só um detalhe burocrático, de jeito nenhum. É literalmente a principal condição de sobrevivência para qualquer operação que lide com produtos perigosos. Ok, vamos mergulhar fundo nisso. É super importante entender que o risco não é igual a um interruptor, que está simplesmente ligado ou desligado. Ele é oficialmente medido em 3 graus distintos. O grau primário representa aquele risco sazonal que aparece nas condições habituais de trabalho. O grau secundário se manifesta só em circunstâncias incomuns e normalmente por períodos curtos de tempo. E o grau contínuo? Bem, o próprio nome já entrega. É um risco constante ou super prolongado. Compreender essa diferença é o grande segredo para dimensionar a segurança e o controle da forma certa. 2. Entendendo zonas de risco. Avançando um pouco para a geografia física do espaço, tem um detalhe nas normas técnicas que é fundamental: a separação clara entre os estados físicos dos materiais inflamáveis. Gases e vapores recebem uma numeração própria que são as zonas 0, 1 e 2. Por outro lado, as poeiras e fibras têm a sua própria categoria numérica organizadas nas zonas 20, 21 e 22. Essa separação rápida por números ajuda a equipe de segurança a saber instantaneamente se está lidando com um gás invisível ou com partículas suspensas ali no ar. Isso ilustra brilhantemente a teoria na prática. Nesse cenário de um caminhão transferindo líquidos inflamáveis, fica perfeitamente claro como o zoneamento opera. A zona 0 é lá dentro do tanque subterrâneo, onde a mistura explosiva está ali o tempo todo. A zona 1 fica exatamente ao redor do ponto de conexão da mangueira, onde é bem provável que a atmosfera explosiva ocorra durante uma operação normal, e a zona 2 é esse raio de abrangência maior ao redor do caminhão inteiro, onde o risco é improvável, mas, se acontecer, vai ser por muito pouco tempo. É literalmente um mapeamento teórico traduzido para o mundo real. 3. O perigo das poeiras combustíveis. Chegou a hora de quebrar um grande mito industrial. Achar que o perigo está só naqueles produtos químicos super complexos é um erro tremendo. Materiais comuns do nosso dia a dia representam riscos absurdos. A gente está falando de coisas como poeira gerada por açúcar, leite em pó, farinha de trigo, listadas ali lado a lado com pó de alumínio, madeira e resinas epóxi. A mecânica disso é implacável. Quando essas substâncias são dispersas no ar como uma nuvem de poeira e encontram qualquer fonte de ignição, o risco de explosão é gigantesco. O perigo espreita tanto na indústria química pesada quanto no processamento básico de alimentos, sem brincadeira. 4. Ponto de fulgor explicado. Mas afinal, por que essas coisas pegam fogo? O processo segue alguns passos químicos bem precisos. Primeiro, uma temperatura ambiente alta faz o líquido evaporar. Nisso, essa evaporação contínua faz o líquido desenvolver uma quantidade enorme de vapor ao redor. E aí, esse vapor se concentra e forma uma mistura superinflamável logo ali, acima da superfície. Então, o ponto crucial aqui é que o ponto de fulgor, ou flashpoint, é justamente a menor temperatura exata onde esse ciclo acontece de forma a gerar uma chama rápida num contato com alguma ignição, um verdadeiro flash. Conhecer esse limite de temperatura é o coração de qualquer plano de prevenção. 5. Lendo o diagrama de Roma. Para gerenciar todas essas variações de temperatura e características dos materiais de um jeito rápido, a gente usa esse símbolo inconfundível. Esse losango dividido em 4 cores é o famoso diagrama de Rommel, que vem das normas da NFPA. Ele é simplesmente a ferramenta visual definitiva para bater o olho e identificar vários riscos simultaneamente. Agora, o que é realmente engenhoso nisso tudo é como tanta informação complexa é condensada aqui.
O quadrante azul avalia o risco direto à saúde, indo de 0, que é o material normal, até 4, que já é letal. O vermelho mede a inflamabilidade baseado na temperatura de ignição, também de 0 a 4. O amarelo mostra a reatividade, medindo o quanto o produto químico é instável. E o branco, ali embaixo, serve para alertar sobre riscos específicos, como substâncias oxidantes ou ácidas. Nesse exemplo prático, a gente vê um 3 no vermelho, ou seja, alta facilidade de ignição, e um 2 no azul, um perigo moderado à saúde. É literalmente identificar o perigo numa fração de segundos. 6. Prevenção e regras básicas. Com todo esse conhecimento mapeado, é hora da ação estruturada. Quando a gente atua nesses locais, especialmente seguindo as diretrizes da NR33 para espaços confinados, o rigor tem que ser máximo. Primeiro, identificar previamente qualquer substância inflamável e atmosfera perigosa. Depois, monitoramento contínuo. O nível de oxigênio e a presença de gases tem que ser vigiados sem parar, porque o ar pode mudar de uma hora para outra. E claro, é obrigatório controlar qualquer fonte de ignição, até mesmo as menores fontes de eletricidade estática. Além disso, garantir ventilação adequada, usar detectores multigases e, acima de tudo, restringir a entrada apenas para quem é devidamente treinado e autorizado. É assim que a gente fecha o ciclo da prevenção. Afinal, não tem espaço para improviso quando o risco de explosão é real. Concordam? Isso nos traz a uma reflexão super necessária para fechar essa análise. Como é que todas essas classificações, desde as zonas de risco até o alerta daquelas poeiras combustíveis, se aplicam aos perigos ocultos que a gente tem nas operações do dia a dia? Conhecer intimamente os graus de risco, os limites de inflamabilidade e ler com fluência ferramentas como o diagrama de Rommel é o que transforma um ambiente com potencial letal num espaço seguro, produtivo e controlado. Então fica aqui o convite urgente para olhar ao redor e verificar se os riscos invisíveis das nossas instalações estão de fato mapeados. O verdadeiro controle de perigos acontece quando a gente enxerga e age muito antes do acidente. Um grande abraço a todos que acompanharam essa nossa imersão técnica na segurança industrial e até a próxima análise.